Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver fração e divisão. Fração como divisão também. Então ali a gente tem. A fração também pode ser considerada como uma divisão. Veja alguns exemplos. Vamos ver ali a letra A. No documento que eu mandei para vocês impresso vai estar um pouco mais explicadinho, tá? Tipo, passo a passo. Mas vai ser a mesma coisa que eu falar aqui. Então aqui no exemplo A, o que a gente tem? A gente tem um inteiro e foi dividido em 3 partes iguais. E a gente pintou essas 3 partes iguais. A gente tomou. Então, como que seria essa fração? Essa fração seria, como ele foi dividido em 3 partes iguais, o denominador vai ser 3. E como a gente pintou as 3 partes, o numerador vai ser 3. E 3 sobre 3, a fração 3 terços, a gente pode considerar isso como igual a 1. Por quê? Pois 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, se a gente for ver na literal, a gente tem um inteiro mesmo, né? A gente pegou todas as partes. Então, quando a gente tem uma fração, ele também pode ser uma divisão, tá? Sempre o numerador pelo denominador. Então, 3 dividido por 3 é igual a 1. Vamos ver mais algum exemplo. Letra B. Então, aqui na letra B a gente tem assim, um inteiro que foi dividido em 3 partes iguais e outro inteiro que foi dividido em 3 partes iguais. Então, a gente tem 2 inteiros que foram divididos em 3 partes iguais. E foi tomada todas as partes. Ou seja, a gente vai juntar, né? Como eles são divididos esses inteiros foram divididos na mesma divisão, tipo, eles foram divididos em 3 partes iguais, os dois, então o denominador aqui fica 3. E quantas partes foram tomadas? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então foram tomadas 6. E o que quer dizer 6 terços? Isso aqui também é igual a 2. Ou seja, tem 2 inteiros aqui. A gente tomou esses 2 inteiros. Por quê? Pois 6 dividido por 3 é igual a 2. Vamos para o próximo exemplo. Letra C. Na letra C, o que a gente tem? A gente tem um inteiro que foi dividido em 4 partes iguais e mais outro inteiro que foi dividido em 4 partes iguais. Então, como que vai ficar essa fração? Então, o denominador aqui tem que ser 4. E foram tomadas quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram tomadas 8 partes iguais. E 8 dividido por 4 dá quanto? Dá 2. A gente tem 2 inteiros aqui, né? Pois 8 dividido por 4 é igual a 2. Próximo exemplo. Na letra D, o que a gente tem? A gente tem um inteiro que foi dividido em 4 partes iguais. Então, 1, 2, 3, 4. Outro inteiro que foi dividido em 4 partes iguais. E outro inteiro que foi dividido em 4 partes iguais. Então, o denominador dessa fração só pode ser 4. Mas foram tomadas quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então foram tomadas 12 partes iguais. E 12 quartos é a mesma coisa que 3 inteiros. Se a gente for ver, a gente tem 3 inteiros aqui completos. Pois 12 dividido por 4 é igual a 3. Vamos para o último exemplo. Letra E. Na letra E a gente tem o quê? Um inteiro que foi dividido em 2 partes iguais, outro inteiro que foi dividido em 2 partes iguais, outro inteiro que foi dividido em 2 partes iguais, outro inteiro que foi dividido em 2 partes iguais e outro inteiro que foi dividido em 2 partes iguais.
Então, todos foram divididos em 2 partes iguais. E foram tomadas quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui em cima vai ser 10. Igual. E 10 meios é a mesma coisa que 5. Pois 10 dividido por 2 é igual a 5. Então, pessoal, é isso. Agora vocês têm que fazer as atividades do livro, lá nas páginas 135 e 136. Aquela folhinha que eu mandei ali com a explicação é para colar no caderno, não é para devolver. A única coisa que vocês vão mandar para mim, e vai ser pelo WhatsApp, são as fotos das páginas dos livros das atividades feitas, tá? Então, façam as atividades. Se surgir alguma dúvida nas atividades, vocês me chamam lá no WhatsApp para eu ajudar vocês. É isso aí, pessoal.